Olá, bom dia. Sejam bem-vindos. Daremos início ao estudo sobre os profetas menores. Que Deus me dê condições, sabedoria para poder transmitir estes conhecimentos. Então vamos lá. Os profetas do Antigo Testamento foram homens extraordinários e sempre transmitiam mensagens extraordinárias, ou seja, não eram homens comuns, os profetas do Antigo Testamento. E eles até corriam perigo de vida por pronunciarem repreensões contra a casa de Israel, contra o povo de Israel naquela época. E essas repreensões vinham da parte de Deus. Mesmo assim, os profetas, eles obedeciam, se sujeitavam ao mandado de Deus. Pela causa divina, muitas vezes suas vidas se transformavam em alvo de injustiça, injúria, ingratidão. Eles, porém, permaneciam fiéis à vocação. Então, eles eram vocacionados para a missão de profeta. Muitas vezes, por conta de suas palavras, se tornavam inimigos do povo. Por quê? O povo se afastava da presença de Deus. Eles iam, normalmente, às vezes eles estavam buscando outros deuses. E Deus preparava aquele profeta, e o profeta falava para aquele povo que eles estavam errando. Até os sacerdotes também estavam errando e que eles deveriam voltar-se para Deus. E o povo muitos não querem ser repreendidos, não é isso? E Deus preparou, Deus ungiu a todos os profetas, sendo esses profetas, eram porta-vozes legítimos do Senhor. Legítimos. Eles tinham um contato direto com Deus e Deus o enviava e eles se obedeciam. O nome de cada um dos profetas menores se encontra no primeiro versículo do livro que leva seu respectivo nome. Ou seja, Amós, logo no primeiro versículo do livro dos profetas menores, aí está ali escrito o nome do profeta. Mas por que profetas menores e profetas maiores? Os profetas menores tinham menos importância do que os profetas maiores? Não. Era porque a escrita desses profetas foi menor do que a escrita maior dos profetas maiores. O livro, por exemplo, o livro de Zacarias é bem maior do que o livro de Miqueias, de Malaquias. Então, por isso, tem essa distinção entre profetas maiores e profetas menores. No caso, nós iremos falar sobre profetas menores, mas vamos, no início, falar algumas coisas antes de entrar no âmbito de cada um dos profetas. Os profetas se dividiam em 3 grupos. Os profetas menores se dividem em 3 grupos. Os profetas de Israel, que profetizaram para Israel, é o profeta Jonas, o profeta Amós e o profeta Oséias. Gente, eu não memorizo tudo não, tá? Eu tenho aqui um esboço, não tenho, eu estou aqui, mas não é tudo memorizado, eu estou transmitindo, tá? Tiveram os profetas de Judá,
que são Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Então, isso aqui é cada época, tá? Eles foram divididos, essa divisão aqui, cada época. A época de Israel, a época de Judá, agora, a época do pós-cativeiro, ou seja, antes do povo ir para o cativeiro, quem profetizou foi Ageu, Zacarias e Malaquias. As narrativas destes profetas, redigidas há centenas de anos, foram centenas de anos, continham mensagens dirigidas ao povo de Israel, que naqueles dias vivia corrompido pelas práticas pecaminosas dos ímpios ao seu redor. Os povos que viviam ao redor não seguiam ao Deus, não seguiam as leis de Deus. Então, pelo fato deles estarem próximos, e muitas das vezes esse povo, o povo de Israel, eles se contaminavam com essas práticas. Então, Deus vinha, levantava profeta para poder alertá-los e trazê-los de volta para o caminho de Deus. As orações dos profetas focalizavam 4 fases da história. As orações dos profetas, ou seja, nos dias dos profetas, no próprio dia, naquele mesmo momento, o profeta estava profetizando para o que estava acontecendo nos dias daquele profeta. E também no 2, o futuro próximo, ou seja, eles também profetizaram para o futuro que ia chegar em breve, que era o cativeiro e o retorno do cativeiro. Então levantou-se profeta nessa época. O futuro mais distante, levantou-se profeta também para falar de um futuro mais distante. Qual o futuro mais distante? Exemplo, Cristo, a vinda de Jesus, a vida de Jesus, que Jesus e a missão de Jesus. 4. O dia do Senhor. Teve profeta para falar da tribulação, do milênio, do juízo, dos novos céus e nova terra, que são os últimos dias. Os profetas, eles profetizaram sobre esses episódios. As mensagens dos profetas são eficazes para a nossa edificação espiritual neste século, e assim será até que Cristo, nosso Senhor, volte. Por quê? Vamos analisar. Porque hoje também, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, aceitamos ao Senhor Jesus, temos um conhecimento, mas nós ficamos rodeados de situações que podem nos desviar, nos tirar da presença de Deus. Então, quando nós lemos as mensagens dos profetas, aquilo ali serve para nós. Então, não podemos... Tem pessoas que falam assim, pega o Antigo Testamento e não fala sobre o Antigo Testamento não, só fala do Novo Testamento, que é o tempo da graça. Não pode ser assim. Quando lemos as mensagens de Zacarias, as mensagens de Isaías, não é isso? Isaías é o profeta messiânico que fala de Jesus, o menino vos nasceu. Quando aqueles profetas falam que o povo precisa retornar, por exemplo, se nós estivermos em alguma situação em que podemos estar nos afastando, quando lemos, meditamos naquele profeta, aquele alerta serve para nós. O que nós vamos fazer? Melhor ficar com Deus, porque o juízo de Deus pode virá.
Até a volta de Jesus, essas mensagens desses profetas serão de edificação para nós. Não se sabe a data exata em que escreveram. Esses profetas escreveram. Está na Bíblia. Eles foram inspirados por Deus. Mas não se sabe exatamente a data. Mas se tem uma ideia do geral. Vamos falar sobre isso. Obadias e Joel. Calcula-se que foi escrito entre 850 e 800 antes de Cristo. Nós sabemos que o calendário cristão, quando Jesus nasceu, depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2025, hoje é dia 17 de fevereiro do ano de 2025. Então, são 2025 anos depois que Cristo nasceu. E antes de Cristo, vai contando, regredindo. Aumentando, não é isso? Isso. 850 a 800 antes de Cristo. Jonas, Oséias, Amós e Miqueias. Calcula-se que foram escritos entre 780 e 700 antes de Cristo. Naum, Sofonias e Abacuque, 700 e 600 antes de Cristo. Ageu, Zacarias e Malaquias, 520 a 420 antes de Cristo. Então, os mais recentes desses profetas aqui menores são Ageu, Zacarias e Malaquias, que foram escritos calcula-se, que foram escritos entre 520 e 420 antes de Cristo. Então, se Deus permitir, nós estaremos dando continuidade a este assunto, os profetas menores. Estamos com muitas dificuldades aqui, o Rio de Janeiro está muito quente e às vezes não dá para fazer nada. Mas que Deus nos ajude, Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.